Olá, amigos do Cidade Esporte. A convidada desta semana, ela é jogadora de futebol feminino. Teve passagem por Seleção Brasileira, Flamengo, Botafogo da Paraíba e a Ferroviária Paulista. Não tem filhos, mas é natural de Cruz do Espírito Santo. Entre os vários títulos que ela conquistou, tem um que se destaca, tricampeã estadual, o Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio de Janeiro. Eu falo com ela, Lu Meirelles, professora de Educação Física e jogadora de futebol. Lu, seja bem-vinda ao Cidade Esporte. Muito obrigado por aceitar nosso convite e pelas suas conquistas também no meio do futebol. Eu que agradeço, é sempre muito bom poder falar de futebol feminino e eu tenho certeza que esse papo vai ser top demais. E você, ainda mais, que é uma referência para o futebol feminino, para as mulheres que amam o futebol, as pessoas que são aqui do estado da Paraíba, inclusive a Ana Júlia, que foi sua aluna, segue tua história, né? É fonte de inspiração, também está tentando uma oportunidade no São Paulo e passou lá no Cidade Esporte. Como é que tá? Como é que é ser vista como uma referência para as mulheres, para o estado e para um aluno? Olha só, recentemente eu até estava conversando com uma amiga falando sobre isso, que durante um bom tempo eu não conseguia me ver como essa pessoa. Até que recebi muitas mensagens no Instagram de meninas que eu nem conhecia e meninas até que eu conhecia e que não sabia dessa admiração. E elas falarem, eu sou sua fã, eu vejo você como uma referência. Foi quando eu comecei a entender que realmente eu tinha uma responsabilidade, que eu não era só uma jogadora, eu era alguém que inspirava outras meninas, outras jogadoras. E isso passou a ser algo assim mais como é que eu posso dizer? Bacana, assim, é legal você sentir que é uma referência para essas meninas, para a nova geração, mas também você saber que você tem uma responsabilidade, você não pode simplesmente fazer de qualquer jeito, porque na medida que você é um exemplo para alguém, é importante que você retribua de uma forma bacana, sabe? E como é que entrou o futebol feminino, a educação física na tua vida? Então, eu sou de Cruz do Espírito Santo, né? Nasci em Santa Rita, mas vivi boa parte da minha vida até a adolescência em Cruz do Espírito Santo. É por isso que eu digo, eu sou de Cruz do Espírito Santo, tenho um amor tremendo por essa cidade. E lá eu jogava num projeto social chamado PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, como eu morei no sítio até os 15 anos, morei na zona rural mesmo, assim, e estudei na zona rural durante muito tempo, escola pública. Acabou que participando desse programa, eu entrei na seleção da cidade de Cruz do Espírito Santo, mesmo morando na zona rural. E daí comecei a fazer jogos na cidade, me destacar, e fazer jogos em outras cidades e também me destacar, até que eu vim morar em João Pessoa. E aí foi onde tudo aconteceu, né? Porque de fato as coisas começaram a tomar uma proporção maior, né? E jogando futsal, inclusive tenho uns 5 títulos paraibanos de futsal, já joguei na seleção paraibana de futsal. Aí foi quando veio a bolsa para fazer faculdade e escolhi o curso de Educação Física, coisa que eu achei que era muito difícil de fazer, porque eu vim de uma família muito humilde, né? Então pra gente era tudo muito difícil. Quando eu morava no sítio, por exemplo, a gente se alimentava praticamente com o que a gente plantava lá. Natural, era batata, era fruta, enfim. Então, quando eu vim para João Pessoa, eu comecei a ver que eu conseguiria viver daquilo ali, eu conseguiria ir mais. E assim foi, né? Me formei em Educação Física e hoje vivo paralelamente, né? Porque é futebol, me tornei jogador profissional de futebol e atuo também na área de Educação Física. Os únicos momentos que eu não consegui fazer as duas coisas foi quando eu fui para São Paulo e para o Rio, porque de fato lá, mesmo eu fazendo assessoria, porque eu tanto dou aula presencial, quanto eu faço assessoria. Então pessoas de qualquer canto do Brasil podem estar treinando comigo, podem estar treinando o meu treino com as assessorias. Então só quando eu estava no Rio e São Paulo que eu dei uma pausa, porque de fato lá é diferente. Eu sei que você não quer ser técnica de futebol, mas teve, como você já falou, a vivência com futsal, natação, ginástica laboral e a preparação física. Mas será que a gente pode ter uma futura dirigente de futebol? Então, essa parte de gestão eu confesso que é igual a ser técnica, né? Que as pessoas, Lu, você conseguiria ser uma ótima técnica, você tem o dom, tem o jeito e tal. De fato, eu me sinto confortável quando eu estou dando aula na iniciação, né? Na escolinha do SESI, que é uma escolinha que eu praticamente iniciei e me orgulho muito disso. Comecei com praticamente 2, 3 alunos e hoje a gente tem uns 200 alunos. E a questão da gestão
vai muito por esse lado também, não é algo que eu me vejo. Eu sempre disse para as pessoas que eu me via na preparação física, é algo que me instiga, né? Hoje, eu dando aula para o pessoal da iniciação, eu comecei a competir com crianças de 5 e 6 anos, 7 anos. Me apaixonei, eles me ensinaram a ser técnica, eu me apaixonei. Inclusive, eu comecei a ver essa possibilidade de ser técnica com outros olhos. E por que São Paulo está à frente de Rio de Janeiro, Paraíba, no desenvolvimento do futebol nordestino, principalmente nessa categoria feminina? E na sua avaliação, a modalidade tem um outro olhar, tanto no caráter nacional quanto internacional? Olha só, São Paulo é uma cidade desenvolvida em tudo. Se você for olhar, São Paulo chegam a dizer que é uma cidade que não dorme, né? É uma cidade super desenvolvida e no futebol feminino em especial, a gente fala que é uma vitrine e de fato é. A Federação de São Paulo, ela é diferente, ela é simplesmente diferente. Ela anda um passo à frente, assim, a gente entende que ela anda um passo à frente de todas as outras federações, porque campeonatos, ligas, enfim, eles fazem o futebol lá acontecer e não só no feminino. Se você for olhar, os times de São Paulo, no geral, seja masculino ou feminino, são times fortes, bem estruturados. Exatamente. Então, eu acredito que o fato do tamanho da cidade também colabore para o tamanho da modalidade lá. Beleza. Estamos agora falando com Lu Meirelles, ela que é jogadora de futebol feminino, passagem por grandes equipes do cenário nacional, inclusive aqui estadual, e está falando sobre essa vida dela quanto jogadora. Mas um pouquinho você vai saber no próximo bloco. Vamos para o intervalo e fica aí dentro do Cidade Esporte. Voltamos com o Cidade Esporte e a nossa entrevista desta semana é com Lu Meirelles, jogadora de futebol feminino e também professora de educação física. Lu, bastidores do futebol feminino, conta aí uma coisa engraçada que você vivenciou. Eu acho que não foi pouco. Rapaz, as resenhas de vestiário, de dança, as dancinhas assim, das meninas, era algo assim que todo mundo bolava de rir, né? Porque tudo que era música do momento, elas traziam as dancinhas pro vestiário, era resenha o tempo inteiro. Fazer aquelas embaixadinhas no vestiário, bater bola do nadador. Sim, tentar acertar o lixeiro com um toque de cabeça. Mas as dancinhas eram as principais resenhas, porque era muito engraçado. Quem era mais parceira da Lu? Rapaz, na Ferroviária tinha uma lateral lá, inclusive, a Taine Nunes, que assim foi uma parceiraça, inclusive na recepção, assim que eu cheguei, o pessoal de São Paulo, eles têm um pouco de resistência de abraçar você assim logo de cara, sabe? Diferente do paraibano que você chega e já abraça e já leva para casa e já oferece um café. O pessoal de São Paulo, eu senti um pouco dessa resistência, e a Taine, ela me abraçou desde o início. E já no Rio, é o pessoal um pouco mais caloroso. Igual a gente aqui, então lá a Daiane Silva, a Dai Silva, que hoje é zagueira, ela inclusive hoje está no Grêmio, jogou no Palmeiras e foi para fora do país, aí voltou, agora está no Grêmio. Ela me acolheu bastante e assim, é uma das pessoas que eu tenho amizade até hoje, inclusive. Qual foi o melhor momento da Lu Meirelles do seu olhar? Foi quando passou pela seleção brasileira, Flamengo, Ferroviária, as várias passagens pelo Botafogo. Qual é esse momento? Olha só, é difícil falar um momento nessa minha trajetória, porque, como eu falei anteriormente, eu vim de uma zona rural, onde eu jogava no meio do mato mesmo, com os meus vizinhos e meus primos. Os meninos? Meninos, sim. Praticamente não tinha meninas que jogassem bola. Então, eu venho de uma zona rural, eu estudo em escola pública, eu me formo numa faculdade jogando futsal, eu passo a ser profissional de educação física, passo a atuar na área, continuo jogando bola, consigo me consolidar num clube como o Botafogo, que é o maior do estado, é um clube que tem, durante muitos anos, uma certa hegemonia, né, no estado, a gente sabe, e daí foram 11 anos jogando no Botafogo. Eu posso dizer que o Botafogo, para mim, foi uma escola. A Gleide Costa, que durante muitos anos foi técnica do Botafogo, foi uma grande professora para mim. E foi do Botafogo que eu saí, que eu fui vista para ir para a seleção brasileira. Então é difícil falar um momento. E
Então, essa ida para a seleção brasileira, que foi uma convocação regional, que é a Emily Lima, que eu tenho uma admiração, uma gratidão até hoje, por ela ter encabeçado esse projeto, porque eu não vi nenhum outro técnico fazendo isso. A Emily chegou na seleção brasileira e ela falou, não, eu quero conhecer todas as jogadoras do Brasil. Então, ela conseguiu ir visitar todos os estados e de cada estado pegar uma, duas jogadoras que se destacavam no estado. Foi esse momento que a minha convocação veio. Então, fazendo realmente uma seleção brasileira, né? Exato. Diferentemente das seleções que a gente vê hoje, que é praticamente 4, 5 meninas de um time só, 2, 3 do Sul e assim vai. Então, assim, eu sou muito grata a ela por isso, foi um sonho realizado. Imagina, você vem de um interior, de uma cidade que você entra, com 10 minutos você sai dela e você se vê na Granja Comari vestindo a camisa da seleção, é surreal. E daí, logo depois, você é convocada para a seleção, você já é visto com um olhar diferente. Os clubes já caem em cima. Foi assim que a Ferroviária me viu e passei uma temporada na Ferroviária. E logo no ano seguinte, que na Ferroviária foi um momento muito difícil também, porque como eu ainda, mesmo indo para a seleção brasileira, eu ainda não... vamos dizer, eu tenho uma certa fama, era um certo conhecimento aqui no estado, mas fora do Brasil, nem tanto. Então, na medida que eu vou para a seleção, a Ferroviária me vê, mas ainda não me valoriza financeiramente, vamos dizer assim, porque ainda é uma atleta nova. No primeiro ano você se firma, no segundo ano é que você começa a ganhar dinheiro de verdade. Só que aí eu não esperei esse segundo ano na Ferroviária. Eu acabei pedindo para sair, não tava me sentindo tão legal no ambiente, apesar de ser um clube assim, que eu tenho um carinho enorme. Foi um clube que me abriu as portas no cenário nacional, porque eu sempre quis jogar em São Paulo por ser essa vitrine do futebol, não só feminino, mas do futebol em si. E daí, Papai do Céu abençoou, abriu as portas, depois de 11 anos tentando ser jogadora profissional. Joguei no amadorismo aqui na Paraíba, sem receber salário mesmo, ajuda de custo só quando tinha competições. E daí, para onde eu vou? Flamengo. Simplesmente para o Flamengo. E para completar a bênção, né, que eu sempre falo e agradeço a Deus por isso, para completar a bênção eu sempre quis ser ou bombeiro ou marinha. Sempre quis, sempre passava isso na minha cabeça. E aí conciliou a marinha? Conciliou que na época o Flamengo, a marinha patrocinava o Flamengo feminino e eu passei a ser uma atleta militar, uma atleta militar, porque todas as jogadoras faziam um curso de sargento e viravam terceiro sargento. Então assim, Papai do Céu disse, vai minha filha, vai, você já sofreu demais, você já aguentou demais, faz teu nome, seja feliz. E eu fui feliz por 2 anos no Flamengo, tive meus problemas lá, porque nem tudo é perfeito, claro. Você não tem tudo, a vida não é isso, não é essa perfeição. Então assim, tive meus problemas lá, já tinha um time consolidado lá, eu cheguei, tive que lutar muito para ganhar a posição. Poucas vezes fui titular, não tenho vergonha de dizer. Vesti a camisa do Flamengo, me orgulho disso. Não fui titular durante muito tempo. Tinha um elenco muito bom. Meninas que já estavam lá há bastante tempo. Não é a Lu vai chegar, craque, e já é titular e já vai bancar as meninas. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. E daí, então tive muitos momentos bons, mas também tive alguns momentos desagradáveis. E com 2 anos eu acabei também querendo voltar para casa, porque queria jogar mais e em 2 anos estava jogando menos do que gostaria. Eu falei, não, eu vou voltar para casa, vou me reconectar com a minha casa, com o meu estado, com as minhas pessoas e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Acabou que eu não quis mais sair. Depois que eu voltei do Flamengo, eu não quis mais sair. E você também acabou jogando a Copa João Pessoa, que é patrocinada pela Prefeitura. Sim, verdade. Sempre que tem Taça das Favelas, essas competições, campeonato de bairro, alguns clubes me convidam. Assim, eu gosto de participar, porque muitas dessas meninas que jogam esses campeonatos queriam ter essa vivência comigo, inclusive, como eu falei, eu recebo muitos directs, muitas mensagens das meninas, às vezes, eu te vi, fiquei com vergonha de tirar uma foto, não sei o quê. Então, tem gente que fala, nada a ver Lu participar desses campeonatos de bairro, nada a ver, Lu já jogou no Flamengo, não sei o que lá, e vai jogar a Taça das Favelas. É um momento onde eu consigo me reconectar com as meninas que estão começando. É um momento delas dizer, nossa, eu joguei com o Lu Meireles, que legal. Então, por mais que às vezes as pessoas entendam até de uma forma errada, eu gosto de participar desses campeonatos e é bom saber é bom ver a prefeitura realizando esses campeonatos, Copa da Mulher, Copa dos Bairros. É muito bacana, porque o calendário do futebol feminino aqui no estado ainda é pequeno.
né? Tirando o clube que ganha o Paraibano e tem Copa do Brasil e Brasileiro, quem não ganha não tem mais nada. Perde o calendário. Então, quando a prefeitura realiza uma Copa da Mulher no mês de março, quando realiza uma Copa dos Bairros, isso faz com que as meninas possam jogar, possam se manter em atividade. Bacana. A gente dá para o intervalo, no próximo bloco tem muito mais de Lu Meirelles aqui no Cidade Esporte. Voltamos com o Cidade Esporte e nesse terceiro bloco estamos tendo uma entrevista, um bate-papo gostoso com Lu Meirelles, jogadora de futebol feminino, destaque referência nacional, aí, principalmente para as mulheres. Lu, você falou um pouco dessa sua carreira, ao lado também da professora de Educação Física, mas como é que foi sair de casa, deixar a família e aquelas coisas que o futebol não te ensina? Como é que é? Cara, foi a parte mais crítica, porque, assim, por mais que eu tenha saído de casa muito cedo, eu tive que me virar muito cedo, né? Como eu morava no sítio, eu tive que me virar. Então, eu sempre sonhava alto e eu precisava meio que sair da minha cidade pequena para poder voar mais alto, né? Só que, na medida que eu viro jogadora profissional, por exemplo, quando eu estava na Ferroviária aí no Flamengo, eu vim em casa 2 vezes por ano. É muito tempo longe da família. Então, há 3, 4 anos atrás, o feminino ainda não pagava tão bem como está pagando hoje. Então, não dava para ficar vindo em casa toda vez que tinha uma folga. Passagem aérea é cara, a gente sabe. O clube só dá a passagem de ir e voltar, né, no final do ano, nas férias. Então, não dá em folgas durante o ano. Então, assim, foi algo bem difícil. Eu acho que foi uma das piores partes, realmente, porque no alto rendimento, por mais que existam amizades, eu tô querendo ser titular e tu tá querendo ser titular. Então competitividade. Cada um que queira ser melhor, que queira seu espaço. Então essa competitividade, às vezes, bloqueia até amizades verdadeiras, laços de verdade, né? Eu posso dizer que eu fiz boas amizades no futebol, mas essa parte de não ter o acolhimento da família, de não ter o cuidado, né, da família, foi a pior parte, realmente. E aí eu falo de família. Quem é Dona Maria José Meirelles e Lili Cardoso nessa importância para a Lu Meirelles? Então, são 2 pessoas importantíssimas na minha vida, porque elas me ajudam a me reconectar, a olhar para mim mesma, né? É um cuidado diário. Lili no dia a dia e Maninha, que é a minha base, a minha principal referência, porque a minha mãe, ela é analfabeta, ela sabe assinar só o nome dela, conhece algumas letras, de número ela é muito boa de cabeça, mas ela não conseguiu estudar porque a minha avó teve 23 filhos e imagina, uma mãe cuidar de 23 filhos. Então ela precisou trabalhar muito cedo, a minha mãe cortou cana, a minha mãe encheu caminhão de cana, a minha mãe já foi cuidadora de idosos, mesmo sem ter formação, que na época, enfim, já foi doméstica. Então ela é a minha principal referência de força. Quando eu olho o que a minha mãe fez, eu penso, caraca, minha mãe sem estudos, ela passou por tanta coisa para me criar. Ela sempre fala que dos meus 2 irmãos, eu fui a que tive mais regalia. Eu fui a única que tomei leite industrializado, porque os meus, apesar do leite de vaca ser mais saudável, ela disse que os meus irmãos não teve o privilégio de tomar um iogurte, de comer algo melhor. E eu, que sou a caçula, tive mais esse privilégio e ela se matava para poder me dar isso. Então ela é a minha principal referência de força. E Lili, no dia a dia, ela é o meu braço direito, ela é quem me acolhe, ela é quem me ajuda, ela é quem me ajuda em tudo. Inclusive, até para eu entrar no Flamengo, ela foi uma das que falou, não, é possível, você consegue. E é muito bom ter essas 2 como referência de equilíbrio mesmo, sabe? A gente consegue ser uma pessoa melhor quando a gente tem pessoas que a gente admira do nosso lado. Agora vai para a melhor parte, que é o ping-pong. Eu dou uma palavra e você responde a primeira que vier à sua mente. Vamos lá. Futebol. Uma verdadeira paixão. CBF. Falta ainda um pouquinho. Contribui mais para o futebol feminino. Ainda eu sinto que ainda dá para dar mais. Seleção brasileira. Evoluiu muito e ainda tem mais a evoluir. Um campeonato. Paraibano, sem dúvida. Foi onde eu me consolidei. Esporte e política combinam? Com certeza, precisa. A gente depende da política, as políticas públicas no geral, não só para o futebol, não só para o esporte, mas para a sociedade em geral, assim, é algo que faz
progredir ou regredir. Então, não só combina, como tem que andar junto o tempo todo. Agora ainda mais rápido ainda. Fama, Difícil de chegar e mais difícil ainda se manter. maior conquista, A minha maior conquista foi a seleção brasileira, sem dúvida. boa e má lembrança. Boa lembrança, a chegada no Flamengo, e a má lembrança foi a forma como eu saí do Flamengo. Família, Meu alicerce. um livro. Muita gente pode até rir, mas a árvore que dava dinheiro. Parece que é algo materialista, mas não é. Eu deixo até essa indicação. Quem lê esse livro vai entender o que eu estou dizendo. Bacana. A fé, É meu tudo. Deus é meu centro. Eu sempre falo que trabalho em fé não dá erro. hobby, Cozinhar. filme, Cara, filme Titanic. Eu adoro o Titanic, mesmo com aquela tragédia do final, por conta do amor. 3 palavras que definem Lu Meirelles. Persistência, determinação, amor. Bacana. Estilo musical, eu acho que tá certo. Eu sou muito eclética, não tem como. Pensei que você ia dizer forró. Não, eu amo forró, mas eu amo sertanejo, eu gosto muito de vários ritmos. Um time de futebol, Botafogo da Paraíba. educação física, É uma segunda paixão, onde eu me encontrei. imprensa esportiva, Essencial para o esporte. uma viagem, A viagem mais incrível foi a ida para a Granja Comari, então para o Rio de Janeiro. bacana. Um sonho, Que a minha agência, a UP, agência esportiva, possa ser ponte e facilitar a vida de muitas jogadoras, coisas que eu não tive na minha época. uma qualidade e um defeito da Lu. Uma qualidade, ser muito amorosa, e um defeito, ser muito mandona. Dizem que eu sou mandona. Atualmente o que mais me empolga é O que mais me empolga é ver as meninas novinhas de 10, 12 anos jogando futebol como se já tivesse 15. E para terminar, na sua lápide, se você fosse escolher uma frase que define bem você, qual seria a frase que você colocaria lá? Tenha fé e trabalhe. Tenha só um pouquinho de paciência que o resultado vem. Aconteceu comigo e eu tenho certeza que acontece com qualquer pessoa que acredita. Trabalho e fé. Trabalho e fé, essa seria a Trabalho frase. e fé. Faltou alguma pergunta, Lu? Rapaz, eu acho que a gente conseguiu falar sobre tudo. Foi muito bom a nossa conversa. A gente foi de família, a sonho, a viagem, a tudo. E eu acho que a gente vai voltar a falar muitas vezes sobre isso, principalmente Conta com a gente. quando as minhas meninas, quando as minhas atletas da UP Agência Esportiva estiver voando. Eu tenho certeza que a Paraíba vai exportar jogadoras, porque aqui na Paraíba nós temos jogadoras maravilhosas, jogadoras novas, com muito talento. E eu e a UP e a minha sócia, a gente está aí para justamente ser ponto para essas meninas e fazer a coisa acontecer. Lu, muito obrigado pela sua entrevista no Cidade Esporte. Eu que Foi um agradeço. prazer conhecer esse outro lado da Lu Meirelles e que às vezes a gente fica tão afastado, olhando só apenas para a atleta. É verdade. E você, como uma mulher batalhadora, vencedora, como você mesmo disse, que saiu do interior da Paraíba para a seleção brasileira, já mostra o quanto você é vitoriosa. Obrigado pela sua vinda no Cidade Esporte. Fique espaço aberto para as suas considerações. Eu agradeço. Eu fico feliz demais com esse papo, porque eu acho que mais papos como esse tem que acontecer. Sempre que alguém me procura para falar sobre futebol feminino, eu tenho o maior prazer, não importa a hora, não importa o lugar. Eu acho que se é para falar de futebol feminino, é uma bandeira que eu defendo e é uma bandeira que eu sempre defenderei. E é isso, muito obrigada. Falamos com ela, a simpática, simples, e não é porque está na frente da câmera não, viu? Antes também. A Lu Meirelles, que por si só já fala tudo, né? A representatividade que ela tem para as mulheres, para a imprensa, enfim. Na próxima semana estaremos juntos, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Além, é claro, do canal 6.3 e no canal 50 da sua TV. A todos vocês, o nosso muito obrigado, um abraço e bola para frente. Tchau!